Você sabia que aproximadamente 60% do nosso cérebro é composto por gordura e principalmente o ômega 3? E uma das coisas que mais me indigna quando a gente usa o termo gordura é porque as pessoas colocam tudo como se fosse a mesma coisa, mas não é, né? As gorduras são muito diferentes de umas para as outras, né? A gente tem gorduras como o ômega 3, que são imprescindíveis para o bom funcionamento do nosso organismo, e temos a gordura, por exemplo, que é a da margarina, né? Uma gordura hidrogenada que faz muito mal para o nosso organismo, que entope nossas veias, que o nosso corpo não utiliza para basicamente nada. Mas eles utilizam ali a hidrogenação naquela gordura insaturada para que ela consiga ficar um pouco mais estável para comercializar. Então você começa a entender aqui que as gorduras são completamente diferentes uma das outras. Gordura insaturada, gordura saturada, poliinsaturada e por aí vai, né? Nós vamos falar aqui exclusivamente nesse vídeo de hoje sobre o ômega 3, que é uma gordura boa, imprescindível para a saúde humana, né? A gente chama ela de uma gordura essencial. A gente tem alguns nutrientes que a gente chama de essenciais. Provavelmente você já ouviu falar dos aminoácidos essenciais, né? Aminoácidos são os pequenos bloquinhos lá que formam a proteína e que a gente chama de essenciais porque o nosso corpo não produz. E como o nosso corpo não produz, a gente precisa adquirir eles na natureza, né? Na nossa alimentação, ou se você não estiver conseguindo somente com alimentação, com suplementação, né? Que é tomar, né? Seja em cápsulas, em pó, em qualquer coisa que não seja através do alimento. Então a gente vai lá, consegue os aminoácidos essenciais na alimentação, na carne, no ovo, e a gente consegue o ômega 3 também na alimentação, em peixes, né? Na gordura do peixe, mas também consegue em ovos, consegue algumas castanhas, consegue na chia, né? Mas a grande parte mesmo tá ali na gordura do peixe, né? Por isso que quando é comercializado ele já vende às vezes como óleo de peixe, né? Que é o ômega 3, mas completamente diferente às vezes de outros tipos de gordura que fazem muito mal. O consumo de ômega 3 ele é quase que automaticamente utilizado no nosso corpo para várias funções, desde cognitivas do nosso cérebro, cardíacas, ações anti-inflamatórias, né? Em várias partes do nosso corpo. Completamente diferente, como eu citei aqui mais cedo, né, no início do vídeo, da gordura insaturada, hidrogenada, por exemplo, de uma margarina. Então, quando a gente fala em caloria de gordura, fica parecendo que é tudo a mesma coisa. Ah, vou comer uma coisa muito calórica, tem muita gordura. Mas o nosso corpo às vezes utiliza aquela gordura para alguma coisa e não utiliza aquela outra. Então, a caloria, por exemplo, de um peixe que tem gordura boa, não é igual a uma caloria de uma margarina. Ou de um pão com margarina, por exemplo, que tem essa gordura péssima para o nosso organismo. Então, um grande problema é falar que tudo é gordura e tudo é igual, né? São lipídios, né? Um termo mais técnico aí para as gorduras, né? E dentro dos lipídios, a gente tem diversos tipos, né? E o ômega 3, como eu disse, é um tipo que é importantíssimo e para o bom funcionamento do nosso organismo, porque nós não produzimos e precisamos muito dele. Então, quando a gente faz o consumo de ômega 3, né? Que a gente pode conseguir através da alimentação, desses alimentos que eu citei, mas que é muito difícil, porque a maioria das pessoas não vive em cidades litorâneas, a maioria das pessoas não tem um rio passando ali para que elas possam ter esse alto consumo, né, de peixes, seja do mar ou seja dos rios. Então é difícil a gente ter esse alto consumo de peixe. É difícil também você conseguir um alto consumo de chia, por exemplo, ou mesmo de nozes. Então é muito comum, né, quando é identificado ali através de sinais, sintomas ou mesmo de exames, que a pessoa precise suplementar o ômega 3. E aí a pessoa suplementa através de cápsulas e aí ela começa a subir os níveis. O ômega 3 ele age diretamente no nosso cérebro. Então existe uma percepção muito grande, né, através de testes que são feitos, testes de memória, testes de coordenação, da pessoa evoluir muito rapidamente nesses testes. Então ela consegue ter benefícios cognitivos assim que ela consegue aumentar o consumo do ômega 3, seja pela alimentação ou pela suplementação. Ela tem a melhora da memória, então ela tem um melhor desempenho nesses testes de memória, ela tem melhor desempenho em testes de coordenação. Então, o cérebro utiliza esse ômega 3, seja para compor o nosso cérebro, seja por algumas rações anti-inflamatórias que ela exerce ali no nosso cérebro, diminui inclusive o risco de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, porque protege ali os nossos neurônios, protege a estrutura cerebral. Então, o consumo do ômega 3 faz com que você aí diminua a ação das citocinas inflamatórias
anti-inflamatórias, que são ali reações que acontecem no nosso corpo e o nosso corpo vai inflamando, né? Vai inflamando porque a gente está movimentando, porque a gente está acordado, porque a gente está pensando, porque a gente está num ambiente, né, que tem poluição, que a gente às vezes vai de um lado para o outro, tem estresse, tem várias coisas que nos desgastam e produzem essas citocinas, né? Então o ômega 3 ele age nessa citocina, bloqueando a ação dela, né? Então aí como uma ação anti-inflamatória, que faz muito bem para o nosso cérebro, para o nosso sistema cognitivo e faz bem também para o nosso coração. Ele ajuda o nosso coração a bombear melhor, ele ajuda o nosso coração a transferir os sinais nervosos ali das fibras do coração uma para outra, para que ele funcione melhor. Então, para o nosso sistema cardiorrespiratório, né, para o nosso coração bombear e funcionar bem todas as vezes, o ômega 3 também tem funções importantíssimas. Como eu disse, completamente diferente de outras gorduras que atrapalham o nosso sistema cardiovascular, por exemplo. É como a gordura insaturada hidrogenada lá da margarina, ou como a gordura dos óleos vegetais que oxidam nas nossas veias, né, e assim que elas oxidam, elas começam a ficar depositadas ali nas nossas paredes dos vasos, né? Então causa aí muitos problemas que vocês já sabem quando o vaso entope. Como eu disse, as gorduras, né, os lipídios são diferentes. Então olha só como um ômega 3 ele pode ser benéfico para o seu sistema cardiovascular, ele pode fazer bem para o seu coração. Como essa ação anti-inflamatória do ômega 3 ela não fica restrita somente ao cérebro, né? Ela é sistêmica, ela se espalha por todo o corpo, ela também ajuda muito em algumas doenças que são conhecidas aí por serem condições de inflamação no nosso organismo, como por exemplo a artrite ou mesmo doenças autoimunes, né, que surgem lá do nosso intestino. E também existe benefícios na saúde da pele, das unhas, do cabelo, da visão, né? O nosso sistema visual, né, tudo que envolve ali o glóbulo ocular, olho, nervo, eles são muito sensíveis, né, porque é um caminho muito estreito e muito vascularizado do nosso olho ao nosso cérebro. Então proteger isso depende com que nada esteja ali inflamado, com que tudo esteja funcionando bem. Então quando você toma alguma coisa que é anti-inflamatória e que compõe essa região aqui do nosso cérebro, ajuda muito também na nossa visão. Então o ômega 3 ele tem infinitos benefícios para o nosso organismo, porque essa ação anti-inflamatória dele é muito potente. Ela inclusive ajuda a combater o consumo da gordura ruim que eu falei lá, né? Da margarina, por exemplo, porque ela ajuda a combater e retirar essas plaquetas que se acumulam nos nossos vasos sanguíneos. Então, além dela ser utilizada para várias coisas boas para o nosso organismo, ela ainda ajuda a combater a gordura ruim, que obviamente você deve se manter longe dela, né? Margarina você deve nem encostar, nem comprar, nem usar para absolutamente nada, a não ser que você esteja querendo envenenar alguém, né? Aí você utiliza margarina, senão você não coloca isso para dentro da sua casa. Mas consumiu, né, os óleos vegetais que estão aí presentes nos biscoitos, nos bolos, nos industrializados, por algum motivo, né, viagem, final de semana, festa, o consumo de ômega 3 vai ajudar a limpar os vasos, vai ajudar com que os seus vasos fiquem mais eficientes, limpos, né, menos entupidos, porque o ômega 3 ajuda a tirar essas possíveis placas que se acumulam aí nos seus vasos sanguíneos. Então acontece aí uma diminuição da coagulação sanguínea, né, nos nossos vasos, o que, como eu disse anteriormente, é muito benéfico para o nosso sistema cardiovascular. O consumo de ômega 3 ele pode ser feito diariamente através do consumo desses alimentos que eu falei, mas também pode ser feito através do consumo de suplementação. Para a suplementação é muito importante que você fique atento a um ponto. É um mercado bilionário a suplementação, né? E principalmente somente a suplementação de ômega 3, ele chega a ser estimado um mercado de 2 a 4 bilhões de dólares, somente o mercado de ômega 3. Então, óbvio que tem muita gente com interesse em ganhar dinheiro com isso. E para isso, é importante que você saiba que o tempo de prateleira importa, ou seja, aquela cápsula, né, que tem o óleo de peixe, né, que tem o ômega 3, que transportou de um lado para o outro, ficou dentro de um caminhão, ficou aquecido, pegou muito sol no transporte, ficou na prateleira da farmácia há muito tempo. Esse ômega 3 ele pode ter oxidado, isso mesmo, ele pode ter perdido as funções positivas todas que eu falei aqui no vídeo. Então é importante que você saiba que, preferencialmente, a alimentação sempre vai te oferecer um ômega 3 de qualidade, saudável e sem estar oxidado, né? Porque você está comendo o peixe, você está comendo as castanhas ali, as nozes, você está comendo a chia, a linhaça. Então você vai se dar sempre melhor comendo alimento de verdade. Mas se for suplementar, é importantíssimo que escolha uma boa marca, uma marca de confiança, não necessariamente a mais cara, porque a mais cara também pode estar utilizando o nome da estrutura para que ela venda aí cápsulas que já
estão quase vencendo, né? Cápsulas que já se perderam no transporte, que já perderam o efeito, mas ela está usando o nome dela para poder fingir que não é com ela, né? Fingir que os produtos dela não acontecem isso, mas acontecem, né? Então é importante não consumir óleos de ômega 3, né? As cápsulas que já estão próximas da validade, escolher uma boa marca, escolher uma marca de referência, né? Então vale a pena ir o contato com um nutricionista, com um nutrólogo, né? Com algum médico, ou mesmo com algum farmacêutico, perguntar se aquela marca é boa, porque vai fazer diferença. É como eu sempre falo de suplementação, não adianta nada você colocar uma coisa para dentro do seu organismo que está fazendo mal, né? Então um whey protein cheio de açúcar não faz o menor sentido. É uma creatina que tem mais maisena ali, outros pós quaisquer do que realmente a creatina. E no caso do ômega 3, você colocar uma cápsula ali para dentro do seu corpo que já oxidou e que não está fazendo efeito positivo nenhum e às vezes até efeito negativo, porque a oxidação do óleo ela é perigosa para os nossos vasos, como eu disse lá, da gordura insaturada hidrogenada da margarina. Então cuidado na suplementação para que você não caia em golpes. Vou comprar essa aqui porque é mais barata. Vou comprar essa aqui porque está em promoção. Cuidado com isso, né? É seu organismo, não coloca qualquer coisa para dentro do seu organismo. É importante que exista também uma boa relação, né, entre as gorduras lá do ômega 3, que é o EPA e o DHA. Então você vai ver lá no rótulo qual que é a proporção, né? Então escolha uma boa marca, que a boa marca sempre vai colocar uma boa proporção desses dois lipídios lá, que é o que compõe o ômega 3. Se você não sabe escolher sozinho, como eu disse, procura a ajuda de algum profissional que vai poder te orientar na escolha de uma boa marca. Lembrando que sempre a preferência é da alimentação saudável. Eu quero que você comente aqui embaixo, você tem costume de tomar o ômega 3 ou então aí conhecido como óleo de peixe? Se você já tomou esse suplemento, sentiu algum benefício? E compartilhe esse vídeo com alguma pessoa aí que estava na dúvida se tomava ou não, se gostaria de saber mais informações sobre o ômega 3, faz bem para o nosso corpo ou não. E lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão e curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre qual é a melhor vitamina C para você tomar. Até mais!